Continuando nossas aulas de algoritmos aproximativos, vamos nos concentrar hoje na redução AP, Approximation Preserving, e vamos chegar à conclusão que ela é a principal redução para a aproximabilidade. Vamos conseguir unificar todas aquelas noções de completude, dificuldade nas classes para uma redução só, a redução AP, como é feita por alguns autores, incluindo o livro do Ausiello, aqui que é um dos autores desse livro, Complexity and Approximation, ok? Para isso, vamos relembrar rapidamente a noção de razão de aproximação de uma solução de uma instância de um problema de otimização. É o máximo entre o ótimo da instância dividido pelo valor da solução, ou o inverso disso. Como os valores são sempre positivos, isso vai ser um número maior ou igual a 1. Então, o algoritmo A é alfa aproximativo, e o alfa é sempre maior ou igual a 1, seja o problema de maximização ou de minimização, se sempre retorna uma solução AI para uma dada instância I, cuja razão de aproximação é menor ou igual a alfa. É um número entre 1 e alfa. Ou seja, um algoritmo tem fator de aproximação alfa, sempre produz uma solução com razão de aproximação menor ou igual a alfa, tá? Já vimos as noções das classes, NPO, os algoritmos os problemas de otimização razoáveis, polyAPX, logAPX, APX, PTAS, FPTAS e PO, os algoritmos, os problemas fáceis de otimização, e essas relações de estar contido mais diferente, né? Já vimos isso. Ok? E tentamos chegar à conclusão dos problemas mais difíceis de algumas dessas classes, como os APX difíceis, os logAPX difíceis, os polyAPX difíceis e os NPO difíceis, tá? Para isso, precisamos da noção de redução entre problema, dados dois problemas, P1 e P2. Nós queremos fazer uma redução entre esses problemas, uma certa redução R genérica aqui. Ela é determinada por um par FG de algoritmos polinomiais. O algoritmo F transforma instâncias do problema 1 em instâncias do problema 2, e o algoritmo G transforma soluções no problema 2, para essa instância construída, em soluções do problema 1, a instância dada. Ok? Já vimos isso. Vimos várias noções de redução, redução strict, redução contínua, redução E relativa ao erro, né? A redução contínua, o fator de aproximação no problema 1 é alfa vezes o fator de aproximação no problema 2. E na redução E, por exemplo, o importante é o erro, e não a razão de aproximação. O erro, que é a razão de aproximação menos 1, no problema 1, é um fator multiplicativo alfa vezes o erro, que é a razão de aproximação menos 1, no problema 2, tá? Perfeito. Depois vimos uma noção mais forte da redução contínua, uma versão mais forte da redução E, que é a redução AP, e vamos concluir que é a nossa redução principal, Approximation Preserving. Vimos vários exemplos e definimos nas aulas passadas o conceito de NPO difícil, polyAPX difícil, logAPX difícil e APX difícil. NPO difícil, polyAPX difícil e logAPX difícil foi baseado na redução contínua forte. Um problema NPO difícil se todos os problemas daquela classe se reduzem a ele. PolyAPX difícil, se todos os problemas daquela classe, PolyAPX, se reduzem a ele. LogAPX difícil, se todos os LogAPX se reduzem a ele, só que na redução contínua. E APX difícil, nós vimos que era na redução AP, a mesma ideia, todo APX se reduz a ele. Isso é um ponto fraco dessas definições, porque estamos usando aqui conceitos de redução diferentes. Aqui redução contínua, aqui redução AP, tá? Com essas definições, nós chegamos às conclusões que NPO difícil não é polyAPX, polyAPX difícil não é logAPX, logAPX difícil não é APX, APX difícil não é PTAS, mostrando que eles estão contidos mais diferentes, né? Aqui. Okay? NPO difícil não é polyAPX, polyAPX difícil não é logAPX, logAPX difícil não é APX e APX difícil não é PTAS, tá? Perfeito. Ok. No entanto, vários autores usam, ao invés da redução contínua, a redução AP e unificam todas essas noções de completude e dificuldade nessas classes para uma única redução,
a redução principal, a redução AP. E era isso que eu queria concluir. Um dos objetivos dessa aula era chegar a essa conclusão, que nós não precisamos de tantas reduções, basta uma única redução, a principal redução, a redução AP, tá? Então, todas essas noções de dificuldade e completude que nós usamos, nós podemos nos concentrar só nessa redução AP. Certo, a conclusão que queremos obter hoje. Perfeito. Por que nós podemos chegar a essa conclusão? Se considerarmos só R grande, de certo modo, a redução contínua forte, ela pode gerar uma redução AP. Vamos observar aqui alguns fatos, né? Então, se nós temos uma redução contínua forte, quer dizer que a razão de aproximação no problema 1 é alfa vezes a razão de aproximação no problema 2. Então, o erro, que é a razão menos 1, seria alfa R menos 1 menor ou igual a alfa R menos 1, que é menor ou igual a alfa R. Vamos usar só isso. Quando é que esse valor, alfa R, o erro no problema 1, que é menor ou igual a alfa R, seria K, uma constante K, vezes alfa, vezes R menos 1, que seria o erro no problema 2, né? O R é o erro é o fator de aproximação, a razão de aproximação no problema 2, então R menos 1 é o erro no problema 2. Cancelando esse alfa com esse alfa, nós concluímos que K maior ou igual a R sobre R menos 1 é suficiente, ou seja, K igual a 1 mais 1 sobre R menos 1. Resumindo, por exemplo, se R maior ou igual a 2, a razão de aproximação no problema 2 é maior ou igual a 2, então nós podemos ter uma redução AP para 2 alfa. Né? O erro aqui, o fator multiplicativo do erro sendo 2 alfa. Se R for maior ou igual a 1 mais epsilon, o fator multiplicativo 1 mais 1 sobre epsilon vezes alfa. Tá? Claro que quanto menor o R, a gente não vai conseguir obter esse valor. Quando o R for 1, por exemplo, aqui esse valor é 0. Né? Quando o R for 1, o alfa vezes 1 vai dar alfa, mas o erro será 0 e a gente não vai conseguir erro 0 no problema 1. A redução AP consegue isso, mas a redução contínua não consegue isso. Ok? Mas se o R, a razão de aproximação, é algum valor, 1 mais epsilon, por exemplo, nós conseguimos fazer isso. Né? A conclusão que nós chegamos é que, apesar da redução contínua ser mais relaxada, os ótimos em P2 não precisam levar a ótimos em P1, e nesse ponto o AP ela é mais forte, né? Ótimos do P2 levam a ótimos do P1. Em geral, essas reduções contínuas podem ser transformadas em redução AP, com a ajuda da função G e G-1, que levam soluções de um problema para o outro, e conseguimos relacionar os valores do valor 1 com o valor 2, o ótimo 1 com o ótimo 2. Fazendo algumas alterações, em geral, é possível transformar uma redução contínua numa redução AP. Tá? Perfeito. Ou seja, resumindo, nós podemos trocar todas as nossas definições para redução AP e uniformizar para uma redução apenas, o que deixa mais interessante, né? Ok. Agora, nessa definição, agora que é a definição fixa mesmo, a partir de agora não vai mudar, né? Vamos relembrar a noção agora de como é que provamos que um novo problema, P2, NPO difícil. Nós achamos um problema P1, NPO difícil, que a gente já sabe que é NPO difícil, e reduzimos esse problema para o nosso novo problema. Com isso, provamos que o novo problema é NPO difícil. A mesma ideia para poli-APX difícil, log-APX difícil e APX difícil, sempre baseado na redução AP agora. Né? E os mesmos resultados que nós vimos, MaxSat, BIMPEC, MaxCut, cobertura mínima de vértice, cacheiro viajante métrico, são APX completos nessa definição. O problema do cacheiro viajante é NPO completo. O Max Weighted SAT, que eu vou definir mais para frente, também NPO completo. O problema clique é poly-APX completo. O set cover log APX completo. Nessa definição com redução AP. Ok? Perfeito. Agora, só mais uma coisa, precisamos fazer também um paralelo entre duas classes, né? A classe NPO e a classe EXP-APX, que eu não defini formalmente, apenas mencionei por alto. Agora é importante colocar, não devo trabalhar muito com essa classe, é apenas para ter uma noção de que ela existe e o que aqui a gente pode concluir, né? O que é a classe EXP-APX? Nós vimos log-APX, nós vimos poly-APX, e o que é o EXP-APX?
são os problemas NPO que têm um algoritmo de tempo polinomial com fator de aproximação exponencial. Log APX, fator de aproximação logarítmico. Poli APX, fator de aproximação polinomial. Exp APX, fator de aproximação exponencial O de 2 elevado a n elevado a k para alguma constante k, onde n é o tamanho da instância do problema. Ok? Eu não vou provar, apesar de não ser muito difícil, que é possível provar, né, que todo problema NPO, tal que toda instância viável, ou seja, toda instância do problema NPO tem alguma solução, esse problema pertence a exp APX. Ou seja, todo problema em que toda instância tem alguma solução, esse problema já é exp APX, tá? Exato. Ele já vai ter um algoritmo de tempo polinomial com fator de aproximação exponencial. Perfeito. Por outro lado, problemas NPO nos quais decidir se uma instância é viável, ou seja, se dada uma instância tem alguma solução, né? Se isso é NP difícil, então esse problema não está em exp APX se P é diferente de NP. Então, a conclusão que nós chegamos, incluindo o exp APX naquela nossa hierarquia de classes, PO está contido é diferente de FPTAS, está contido diferente de PTAS, APX, log APX, poly APX, exp APX, que está contido, mas é diferente do NPO, tá? Um problema é exp APX difícil se, aqui de novo a nossa redução AP, né, o nosso padrão, se todo problema exp APX se reduz ao nosso problema. Então, esse problema é exp APX difícil. E um problema é exp APX completo, se é exp APX e é exp APX difícil, tá? Perfeito. O problema do caixeiro viajante, por exemplo, nós podemos pensar em duas versões do caixeiro viajante. Uma versão em que o grafo é completo, né? O grafo é completo, com pesos positivos nas arestas, ou uma versão em que o grafo não é completo. Na versão, aqui vamos colocar a versão asterisco, em que o grafo é completo, qualquer permutação dos vértices já dá uma solução, sempre tem uma solução. Então, esse problema é exp APX e é exp APX completo. Exp APX e exp APX difícil, então é exp APX completo. Agora, a versão do caixeiro viajante, em que o grafo não é necessariamente completo, ele é NPO, e NPO difícil, então NPO completo, pois só decidir se existe uma solução, que no caso é um ciclo hamiltoniano, um ciclo que passa por todos os vértices uma única vez, isso já é NP difícil, tá? Esse problema já é NP completo até, tá? Então, essa versão do caixeiro viajante é exp APX completo, e essa versão do caixeiro viajante NPO completo. Vou fazer essa distinção, tá? Mas não vamos trabalhar muito com essa classe exp APX. Vamos ver aqui alguns exemplos de redução. Então, como vamos nos concentrar nessa redução AP, vamos tentar ver alguns exemplos. Primeiro, vamos ver o problema do mínimo weighted SAT, que é diferente do problema do max SAT, né? Nós temos o min weighted SAT, temos também o max weighted SAT, que eu falei num slide aqui anterior. Max weighted SAT e o max SAT. Esses dois problemas, apesar do nome ser parecido, são bem diferentes. Como é que é o MaxSat? Que nós já vimos vários algoritmos, de Guemas-Williamson, algoritmo de Johnson, algoritmo combinado. Como é que é o MaxSat, que nós já vimos? Dado uma fórmula, né, lógica, na forma normal conjuntiva, nós queremos satisfazer o número máximo de cláusulas, tá? Ou seja, pode ter uma situação que alguma atribuição não satisfaz nenhuma cláusula. Poderia, ou deixa algumas cláusulas não satisfeitas. Não precisamos satisfazer todas as cláusulas aqui no MaxSat. No Max Weighted SAT, nós temos pesos nas variáveis e nós queremos satisfazer todas as cláusulas, né? Ou seja, queremos satisfazer a forma inteira. É diferente do MaxSat, que pode ter cláusulas não satisfeitas. No Max Weighted SAT, nós queremos uma atribuição de VOF às variáveis que satisfaça todas as cláusulas e a soma dos pesos, né, das variáveis positivas, né, que é com valor verdadeiro, seja máximo. O mean weighted é semelhante, só que eu quero agora que a soma dos pesos das variáveis com valor positivo, valor verdadeiro, seja mínimo. Então, coloquei lá o max weighted SAT, aqui o min weighted SAT, para saber que existem. O max weighted SAT
é conhecido ser NPO completo. Por que ele é NPO completo? Um dos argumentos aqui, né, que ele não é XPAPX completo, é porque só decidir se existe uma atribuição que satisfaça todas as cláusulas, isso já é NP difícil, né? Aqui esse argumento do XPAPX aqui, né? O min weighted sat é a mesma ideia. Só você saber se existe uma atribuição que satisfaça todas as cláusulas, já é NP difícil. Então, ele não é XPAPX, ele é NPO só, né? Perfeito. Esse problema a gente sabe que é NPO completo. Agora, vamos tentar provar que min programação linear 01 também é NPO completo. E vamos concluir também que o max programação linear também é NPO completo. Então, vamos relembrar aqui como é que é o problema do minimum weighted satisfiability, min weighted sat. Eu quero satisfazer a fórmula tem que ser satisfeita, e entre as atribuições que satisfazem a fórmula inteira, nós queremos obter aquela com peso mínimo nas variáveis que são verdadeiras. Tá? Aqui, por exemplo, nós temos o 1, ou o 2 barra, ou o 3, e o 4, ou o 5, e o 2, ou o 3 barra, ou o 4 barra, né? Nós temos 3 cláusulas, essa cláusula com tamanho 3, essa cláusula com tamanho 2, essa cláusula com tamanho 3. E as variáveis têm peso, variável o 1, peso 6, o 2, peso 5, 4, 3, e a variável 5 com peso 2, né? Perfeito. Nós queremos agora mostrar uma redução do problema do min weighted sat para esse problema, do mínimo programação linear 01, em inglês, minimum 01 linear programming. Tentei botar o nome em inglês e português para quem quiser procurar na internet conseguir, né? Perfeito. Como é que nós vamos fazer? Para cada variável no problema SAT, nós vamos criar uma variável no programação linear, x1 para o 1, x2 para o 2, e assim por diante até x5. Colocamos os pesos multiplicando, 6 do x1, 5 do U2, né? 4 do U3, 3 do U4 e o peso 2 do U5. Aqui os pesos, né? Colocamos na função objetivo, minimizar essa função aqui, tá? E onde tiver, para cada cláusula, nós vamos ter uma condição, uma restrição. Aqui vamos ter uma restrição para essa e uma para essa. Onde tiver o 2 barra, nós vamos colocar 1 menos o valor da variável. Quando tiver positivo, nós colocamos só a própria variável. Então, aqui o 1, x1. O 2 barra, 1 menos x2. O 3, x3. E sempre maior ou igual a 1. Maior ou igual a 1. Maior ou igual a 1. Aqui é o problema do programação linear 0 ou 1. As variáveis só podem ser 0 ou 1, né? Aqui no caso, o 0 vai representar o falso e o 1 vai representar o verdadeiro no problema SAT, tá? Então, esse maior ou igual a 1 aqui significa que nós temos que ter um desses valores, pelo menos um deles, maior ou igual a 1. Como aqui está 1 menos x2, esse valor ou é 0 ou é 1. Cada valor aqui ou é 1 ou é 0. Inclusive, se tiver 1 menos, é 1 ou é 0, é 1 ou é 0. Nós queremos que pelo menos um desses três seja 1, para que a cláusula seja verdadeira, para que a condição seja satisfeita, né? Perfeito. Então, aqui, o 4, o 5, x4 mais x5 maior ou igual a 1. O 2 ou 3 barra ou 4 barra, x2 mais 1 menos x3 mais 1 menos x4, representando o 4 barra maior ou igual a 1. Organizando essa conta, né, passando, aqui está 1 menos x2, então vai ficar x1 menos x2 mais x3 maior ou igual a 0. Esse 1 cancela com esse 1, né? x4 mais x5 maior ou igual a 1 permanece igual. Aqui tem 1 menos x3, 1 menos x4, esse 1 cancela com esse 1 passa para lá negativo, vai ficar menos 1, x2 menos x3 menos x4 maior ou igual a menos 1, tá? Então, conseguimos fazer uma tradução basicamente direta de um problema para outro, né? O peso aqui do SAT, são as variáveis positivas, vai dar exatamente o valor aqui da função objetivo. O valor 0 ou 1, quando for 0, não vai ser contabilizado. Quando for 1, que é quando for variável verdadeira, o peso vai ser contabilizado. Então, o valor dessa solução é exatamente igual ao valor daquela solução. Então, podemos traduzir um problema no outro exatamente. Isso é uma redução AP, ok? Isso prova para o min weighted sat, quer dizer, o min weighted sat ajuda para o min programação linear,
né? E o Max Weighted SAT ajudaria para o Max Programação Linear. Então, ambos os problemas são NPO completos, considerando que essas versões do problema SAT satisfazer todas as formas com peso mínimo nas variáveis verdadeiras ou peso máximo nas variáveis verdadeiras, mínimo Weighted SAT ou Max Weighted SAT, são problemas NPO completos. Já estamos assumindo isso, esses resultados, tá? Vamos ver aqui um outro exemplo de redução AP. O problema do conjunto independente máximo, dois problemas de maximização, e o problema do conjunto máximo P3 convexo. O conjunto independente máximo a gente já viu, nós queremos conjunto de vértices como 1, 4, 5 e 6, que não tem arestas entre si, tá? Um subgrafo vazio. E o que é o conjunto P3 convexo máximo? Vamos primeiro entender aqui essa noção de infecção de vértices. Por exemplo, se nós temos o vértice 1 e o vértice 7 infectados no início. Para um vértice não infectado ser infectado, precisa ter dois vizinhos infectados. Então, o vértice 3 é infectado no tempo 1, no passo 1. O vértice 2 é infectado pelo 1 e pelo 3 no passo 2. O vértice 6 também é infectado pelo 3 e pelo 7 no passo 1, perdão, passo 2. O vértice 4 e o vértice 5 são infectados pelo 7 e pelo 2 no passo 3. Todo o grafo foi infectado somente usando os vértices 1 e 7 infectados no início. Esse é um problema conhecido como Hall 7P3. O objetivo é infectar todo o gráfico com o número mínimo de vértices. Mas esse aqui é um outro problema. É o problema do conjunto máximo que não infecta ninguém e seja um conjunto e não seja o grafo inteiro. Por exemplo, o vértice 2 sozinho não infecta ninguém. Claro, para ser infectado, alguém precisa de dois infectados vizinhos. 2 e 4 também não infectam ninguém. Não há nenhum vértice vizinho dos dois. Além disso, 3, 6 e 7 também não infectam ninguém novo, né? Ninguém não infectado. Porque não há nenhum vértice vizinho de 2 aqui em vermelho, né? Infectados. 1 é vizinho só do 3, o 2 é só do 3, o 4 só do 7, o 5 só do 7. Só tem um vizinho infectado, então não consegue ser infectado porque precisa de dois vizinhos infectados, né? Então, 3, 6 e 7 é o máximo conjunto que não infecta ninguém. O máximo conjunto P3 convexo. Ok? Perfeito. Esse é o nosso problema. E esse problema aqui, do conjunto independente máximo, eu quero aqui, por exemplo, tamanho 4, 4 vértices não ligados entre si. Como será a nossa redução, AP? Ela vai transformar um grafo como esse no seguinte grafo. Um grafo que nós vamos chamar um grafo split. Tá? O grafo transformado aqui, construído, será um grafo split. Vamos ter um conjunto independente e aqui embaixo será uma clique. Para cada vértice do grafo original, né, ele formará um vértice aqui no conjunto independente. Não há nenhuma aresta entre esses 7 vértices aqui. Cada vértice do grafo original gerou um vértice aqui no conjunto independente. E cada aresta no grafo original gerará 2 vértices no grafo construído, aqui na clique desse grafo split, tá? Por exemplo, aresta 1, 2, nós vamos ter 1, 2 e 1, 2 linha aqui, por exemplo. Aresta 1, 3, nós vamos ter aqui o 1, 3 e 1, 3 linha. Aresta 4, 7, nós teremos aqui o 4, 7 e o 4, 7 linha. 2 vértices representando uma aresta do grafo original, tá? Perfeito. Além do mais, isso aqui será uma clique, ou seja, todas as ligações possíveis entre esses vértices aqui existirão. Não desenhei para não ficar muito sobrecarregado a figura, né? Além do mais, como vai ser a ligação do conjunto independente para clique? Se um certo vértice aqui, por exemplo, esse 2, 5, ele é relacionado aos vértices 2 e 5, então ele estará ligado, terá exatamente dois vizinhos em cima, o 2 e o 5. Esse vértice aqui, 4, 7 linha, estará ligado exatamente ao 7 e ligado ao 4, tá? Aqui, esse de baixo, né? Perfeito. Essa é a construção. E como será a função G, que traz soluções de um problema e soluções do segundo problema para soluções no primeiro problema? Primeiro, vamos observar uma coisa. Se uma solução aqui, um conjunto P3 convexo, um conjunto que não infecta ninguém, tem 2 vértices,
esses dois vértices não podem estar aqui na clique, porque dois vértices da clique, eles infectam a clique inteira, toda a clique infectada com dois vértices. Por exemplo, se eu tiver os vértices 1, 2 infectado e o 2, 4 linha aqui infectado, eles infectam a clique inteira e, por sua vez, infectam o conjunto independente, ou seja, infectou o grafo inteiro. Aqui, para esse argumento funcionar bem, nós estamos assumindo que o grafo G original é conexo, tá? Porque se não for conexo, a gente pode resolver o problema em cada componente. A gente pode assumir que o grafo aqui é conexo, ok? Perfeito. Se tiver um vértice daqui e um vértice daqui, dois vértices da clique, toda a clique infectada e, por sua vez, todo o independente, ou seja, o grafo inteiro infectado. Isso não pode ser um conjunto que não infecta ninguém, P3 convexo, né? Se tiver um vértice de cima e um vértice de baixo, por exemplo, tiver o vértice 7 infectado no início e o vértice 1, 2 infectado no início, o 7 é vizinho do 4, 7 e o 1, 2 também é vizinho do 4, 7. Então, 4, 7 é infectado. Agora, nós temos dois infectados embaixo, toda a clique infectada, por sua vez, todo o conjunto independente infectado. Isso não pode ser um conjunto P3 convexo, um conjunto que não infecta ninguém. Ou seja, se a solução tem mais de um vértice, todos são de cima. Todos são aqui do conjunto independente. Se tiver apenas um vértice, por exemplo, o 6, 7, ele, claro, é um conjunto P3 convexo, não infecta ninguém porque é só um vértice, né? Nós podemos substituir por um vértice de cima, trocando um vértice por um vértice, o valor, que é o tamanho da solução, é 1. Ou seja, podemos assumir essa solução canônica que só tem vértices do conjunto independente. Por exemplo, 1, 4, 5 e 6. 1, 4, 5 e 6 é um conjunto P3 convexo, não infecta ninguém. Por quê? Porque eles não podem se infectar mais vértices do conjunto independente, já que não há arestas em cima, e não podem infectar vértices da clique. Por quê? Porque se eu tivesse o 1 e o 4 ajudassem a infectar alguém, é porque teria aqui uma aresta 1, 4. Mas 1, 4 não é uma aresta, né? No grafo original. Ou seja, para isso ser um conjunto P3 convexo, no grafo original, isso precisa ser um conjunto independente. Ou seja, conjuntos convexos, ou seja, conjuntos que não infectam ninguém, nesse grafo construído, quando eu traduzo para cá, é conjunto independente no problema original, ok? Por sua vez, conjuntos independentes do problema original, a função G, né, G inversa, produz conjuntos convexos nesse grafo construído. Isso dá uma redução a P, bonitinho, o fator de aproximação, já que o tamanho dessa solução é igual ao tamanho dessa, o tamanho dessa é igual ao tamanho dessa, a razão vai dar muito bem, muito boa, vai ser uma redução a P. O fator lá, o alfa lá será igual a 1. Como esse problema do conjunto independente máximo é poli-APX completo, nós já vimos isso, então esse problema do conjunto P3 convexo máximo também é poli-APX completo. Isso vale mesmo para grafos split, né? Já que foi obtida aqui a redução grafo split. Tá? E ele é completo justamente porque ele é poli-APX, o algoritmo trivial que retorna apenas um vértice, ele já é poli-APX. Tá? Perfeito. Agora vamos ver redução entre os mesmos problemas para um novo tipo de construção. Ao invés de um grafo split, vamos obter um grafo bipartido. Tá? A ideia da construção é muito semelhante. Aqui nós vamos colocar os vértices do grafo original, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui vamos colocar dois vértices relativos a cada aresta do grafo original, só que agora não será mais uma clique, agora será um conjunto independente. Não há nenhuma aresta mais aqui. Aqui é uma nova construção entre os mesmos problemas, né? E vamos criar agora uma nova redução, dois vértices extras, A e B, né? Que estarão ligados a todos os vértices aqui desse conjunto independente azul, os vértices referentes a arestas, tá? No grafo original. Perfeito? Então, agora é uma nova construção, na construção anterior, aqui era uma clique, né? E conseguimos concluir isso para grafos split. Agora, vamos tentar pegar conclusões para grafos bipartidos, entre os mesmos problemas. Agora, não é mais uma clique aqui, e temos dois vértices adicionais ligados a todos esses vértices desse conjunto independente azul, referente aos vértices associados às arestas no grafo original, tá?
Perfeito. Primeiro vamos concluir algumas observações. Se a nossa solução tem mais de 2 vértices, a solução aqui é um conjunto convexo. Se tem mais de 2 vértices, vamos imaginar, se o A e o B estão infectados, esses dois infectam todo esse conjunto independente, que por sua vez infecta todo esse conjunto independente. De novo, estamos assumindo que o grafo original é conexo, né? Senão a gente pode resolver o problema em cada componente separadamente. Perfeito. Então, não podemos ter o A e o B infectados em um conjunto convexo, um conjunto que não infecta ninguém. Se tiver só o B, por exemplo, e assumindo que tem mais de 2 vértices, se tiver só o B e tiver se tiver só o B e tiver um vértice de cima, aqui, o 7, por exemplo, vai infectar o 3,7, o 4,7, esses dois 3,7 aqui vão ser infectados, né? Porque o B junto com o 7 vai infectar esse 3,7 e o 3,7' aqui. E esses dois, por sua vez, vão infectar todo esse, que vai infectar todo esse e todo esse. Não pode ser um conjunto P3 convexo. Se tiver o B e um vértice daqui, como não pode ter mais um daqui, tem que ter um de lá, e nós já vimos que não funciona, assumindo a solução com mais de 2 vértices, né? Resumindo, uma solução com mais de 2 vértices não pode ter um vértice aqui A ou B, tá? Não pode também ter 2 aqui nesse conjunto independente azul, porque se tiver 2 no conjunto independente azul, esses dois não vão infectar ninguém aqui dos azuis, mas vão infectar o A e o B. E o A e o B infectam de volta todo o conjunto independente, que infecta de volta todo esse conjunto independente azul, depois todo o conjunto independente vermelho, todo o grafo infectado não pode ser um conjunto P3 convexo. Resumindo, quando tem mais de 2 vértices, tem no máximo um vértice daqui do conjunto independente. Não pode ter nem A nem B. Se tiver um que não seja aqui do conjunto independente vermelho, referente aos vértices do grafo original, tem no máximo um do conjunto independente azul, referente às arestas do grafo original, tá? Então, por isso que nós colocamos aqui esse 1, 2 separadamente. Se tiver, é apenas um aqui referente às arestas. Então, 1, 4, 5, 6 e 1, 2 é um conjunto convexo, P3 convexo, aqui 1, 4, 5 e 6 infectados no início, e mais esse vértice 1, 2 infectado no início, isso forma um conjunto convexo. Por quê? O 1 com o 4 não vai infectar ninguém, porque no grafo original não tem aresta. Com o 5, nem o 6, nem o 4, nem o 5, nem o 4 com o 6, nem o 5 com o 6, porque no grafo original não há aresta, né? Certo? Além disso, o 1 com o 1, 2 não consegue infectar ninguém, já que não há arestas do 1, 2 entre vértices aqui azuis. Se eu pegar mais um, dá problema, porque infecta o A e o B. Mas se eu pegar só um, não dá problema, tá? Perfeito. Então, tem no máximo um vértice referente a arestas. Ele está meio separado aqui. Mas não importa. Se tiver mais de 3 vértices, pelo menos 3, mais de 2 vértices, pelo menos 3, basta nós pegarmos aqui uma solução, elimina o que é referente a aresta e retorna o que tem aqui, né? Ou seja, o valor da solução aqui, na função g, o valor da função aqui, perdão, no problema 1, referente à função g, que traduz soluções do segundo problema no primeiro problema, o tamanho da solução será o tamanho da primeira menos 1, né? Pelo menos isso, né? Poderia pegar uma solução toda daqui, eu não teria que tirar ninguém, daria certo, né? Por exemplo, 1, 4, 5, 6 apenas, também daria uma solução 1, 4, 5, 6 no primeiro problema, tá? A questão agora é a seguinte, vamos tentar fazer uma limitação aqui da razão de aproximação e aqui uma delimitação no erro da razão de aproximação. Aqui o erro e aqui o erro, perdão, aqui a razão e aqui a razão menos 1, que é o erro, né? No problema 1. Ok. Então, já vimos que isso é o ótimo dividido pelo valor, porque é um problema de maximização. E o ótimo 1 é o ótimo 2 menos 1, né? Já que eu posso traduzir para cá, menos 1, daqui para lá, também posso traduzir colocando uma aresta, né? É o G e o G menos 1. Perfeito, isso dá o ótimo 2 menos 1, que é o valor 2 menos 1. Que fica o ótimo 2 dividido pelo valor 2, ótimo 2 menos 1 sobre o ótimo 2, valor 2 sobre o valor 2 menos 1. Né? Só fazendo umas continhas simples aqui. Esse valor é o que me interessa. Como eu criei um ótimo 2 em cima, eu coloco ele embaixo, um valor 2 em cima, eu coloco
perdão, valor 2 em cima, ótimo 2 em cima, coloquei ele embaixo, valor 2 embaixo, coloquei ele em cima, ótimo 2 de cima continua em cima, valor 2 menos 1 continua embaixo. O ponto é que esse valor aqui não preciso considerar, já que ele já é menor ou igual a 1, né? Mas esse valor aqui, né? Como o valor 2 é pelo menos 2 nessa consideração que estamos fazendo, quando o valor é 1 ou 2, dá certo, né? A gente consegue eliminar esses casos, traduzir em soluções canônicas que só usam vértice lá de cima. Então, nós chegamos à conclusão que esse número embaixo ele não pode ser 0, é pelo menos 1. Então, o valor 2 pelo menos 2, 2 sobre 1, 2. O fator multiplicativo da razão de aproximação é 2. Aquela redução contínua, né? A gente não vai mais usar. Mas eu quero mostrar que isso, que dava uma redução contínua, também pode ser uma redução AP. O erro aqui vai ficar o ótimo 1 menos valor 1 sobre o valor 1, ótimo, que é o ótimo 2 menos valor 2 sobre o valor 2 menos 1, que vai cancelar. Ótimo 2 menos 1, menos valor 2 menos 1. O menos 1 vai cancelar, né? Ótimo 2 menos valor 2 continua. O que me interessa é o valor 2 embaixo, que esse valor aqui é exatamente o erro, né? Esse sobre esse, menos 1. E esse valor aqui é pelo menos 2 também. Esse número não pode ser 0, é 1, menos 1 não pode ficar. 2 menos 1 dá 1, 2 sobre 1, 2. Então, o erro também está com o fator 2 multiplicativo, tá? Redução AP. Ou seja, a gente poderia obter uma redução contínua, mas também podemos, com isso, uma redução AP, que é o que nos interessa. E resumindo, esse problema que é poli-APX completo, nós já vimos, também é poli-APX completo, mesmo em grafos bipartidos. E no resultado anterior, também grafos split. Esse problema é poli-APX completo. Aqui uma outra redução, o mesmo problema de infecção, agora um parâmetro diferente. O parâmetro do conjunto P3 intervalo mínimo. E aqui o set cover a gente já conhece, também um problema de minimização. Nós queremos cobrir o universo usando conjuntos. Por exemplo, o 1, o 2, o 3, com o 3, o 4 e o 5, cobre todo o universo, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Esse é o set cover, a gente já viu muitas vezes. E como é que é esse problema do P3 intervalo mínimo? É o mesmo problema de infecção, mas nós queremos infectar todo o grafo agora em um único passo, né? Por exemplo, esses vértices aqui em vermelho, esse, com esse, com esse, com esse, e esses dois, infectam o grafo em um único passo. Esses dois vértices são infectados por x3 e x4, né? Esse vértice Y é infectado pelo x1 e pelo x2. Os vértices S são todos infectados também por x3 e x4. E aqui o conjunto universo, os vértices que vão ser referentes ao conjunto universo, ainda vou explicar isso, são infectados pelo x2 com a ajuda ou do S1 ou do S4 aqui, tá? Por exemplo, o U1 é infectado pelo x2 e pelo S1. O U5 é infectado pelo x2 e pelo S4. Então, ele é infectado em um passo, tá? Em um único momento. Então, esse é o nosso objetivo. Esse problema também é chamado problema DD, o problema do dominante duplo. Nós queremos dominar todos os vértices duplamente, ou seja, cada vértice ou é do conjunto dominante duplo, ou é vizinho de 2 desse conjunto dominante duplo. Esse é vizinho de 2, esse é vizinho de 2, esse é vizinho de 2 vermelhos, né? Os vermelhos são os dominantes duplos, esse também é vizinho de 2, esse é vizinho de 2, e assim por diante. Então, às vezes eu vou chamar de dominante duplo ou P3 intervalo, tá? Ok, como é que será a função f? Traduz instâncias do set cover para esse problema. Vamos criar um vértice para cada elemento do universo, um vértice para cada conjunto do set cover, né? E vamos criar esses vértices adicionais, x1, y1, x2, x3, x4, y2, y3, que vão se ligar desse modo entre eles, né? Além do mais, o x2 se ligará a todos do universo, o x3 e o x4 se ligarão a todos dos conjuntos. Então, tive os vértices associados aos conjuntos, tá? E como é que vai ser a função g? Então, vamos pensar aqui um pouquinho. Vamos pensar aqui numa solução canônica desse problema do dominante duplo aqui, né? Para
essa redução aqui, ela está não tão fácil como poderia estar, porque ela também está sendo feita com o objetivo de valer para grafos bipartidos. Por isso que ela está um pouco mais complicada, poderia ser mais simplificada se a gente não tivesse querendo se restringir a grafos bipartidos, tá? Então, uma explicação, porque parece que está um pouco mais complicada do que poderia ser, né? Perfeito. Então, para cobrir y2, eu precisaria ou do x3 ou do x4 ou do próprio y2. Imagina que eu peguei aqui o y2 no início. Vale muito mais a pena trocar o y2 e talvez o y3 pelo x3 e pelo x4, porque eles, além de cobrirem o y2 e o y3, eles também cobrem mais vértices. Cobrem não, dominam duplamente mais vértices, né? Tá? Então, nós podemos assumir que desse conjunto de 4 vértices, no dominante duplo, vamos ter o x3 e x4. Já que é um problema de minimização, se alguma solução tiver o y2 ou o y3, nós trocamos por x3 e x4, tá? Perfeito. A mesma ideia aqui para x1, y1 e x2. O x1 tem obrigatoriamente que estar no dominante duplo. Como ele só tem um vizinho, ele não tem como ser dominado por outros, ele tem que estar no dominante duplo. Tem que fazer parte, obrigatoriamente. Para dominar o y1, ou a gente coloca o x2, ou coloca o próprio x1. É melhor colocar o x2, que ele, além de dominar o y1, domina mais vértices. Então, a nossa solução canônica vai assumir que nós temos o x1, o x2, o x3 e o x4. Se tiver uma solução que não tem esses 4 vértices, nós podemos trocar por uma outra que tem esses 4 vértices, e a gente diminui ou mantém o mesmo tamanho da solução. Tá? Então, é a nossa transformação aqui, solução canônica. Essa não é uma canônica, nós conseguimos traduzir para uma solução canônica. Essas que têm exatamente esses 4 vértices, não tem o y1, não tem o y2 e nem o y3. Tem todos os x e não tem nenhum y. Perfeito. Com isso, nós conseguimos cobrir todos os vértices referentes aos conjuntos, né? S1 até S4. Falta dominar os vértices, o 1 até o 5. Eles conseguem ser dominados com a ajuda do x2. Né? O x2 já é um vizinho do dominante. Mas precisamos de mais um vizinho, pelo menos, nesse conjunto S1, nesses vértices referentes aos conjuntos do set cover. Né? Para isso, precisamos de alguns vértices e esses vértices que forem selecionados aqui formarão uma cobertura. Perfeito? Essa é a ideia. Então, como é que vai ser a nossa função G? Aqui, por exemplo, x1 até x4 é da solução canônica. Além do mais, precisamos dos vértices S1 e S4. Na solução canônica, nós podemos assumir também que não temos vértices aqui do conjunto universo. Porque para cada vértice do conjunto universo, como ele não ajuda a cobrir ninguém, dominar ninguém que já não esteja dominado, nós podemos trocar por um vértice do conjunto e assim dominar mais vértices, né? Faltou esse detalhe de explicar. Então, na solução canônica, não temos nenhum y e não temos nenhum u. Porque se tiver um u, trocamos por um s, né? Trocamos cada u por um s e ele pode dominar mais vértices. Então, por exemplo, x1 até x4, que é uma solução canônica. Além disso, S1 e S4, se eu trocar S1 e S para uma solução aqui do set cover, S1 e S4 tem que ser uma cobertura do conjunto universo, porque ele tem aqui que dominar, né, esses vértices referentes ao conjunto universo, dominar duplamente com a ajuda do x2. E certo? Isso é a função G. E para cada set cover, para cada cobertura por conjuntos, a gente pode obter um dominante duplo, um conjunto P3 intervalo, né? Basta colocar aqui os mesmos vértices adicionados do x1 até x4, isso vai nos dar um dominante duplo nesse grafo construído, tá? Ou seja, o valor da solução no problema 1 é o valor da solução no problema 2 menos 4, né? Tem 4 vértices adicionais aqui. E o ótimo também, a gente vai para lá, volta para cá, para cada solução daqui a gente obtém uma daqui, e essa daqui eu posso obter uma de lá. Então, o ótimo também, o ótimo daqui é o ótimo de lá menos 4, o valor daqui é o valor de lá menos 4. Quem será agora, já vamos trabalhar só na redução AP, não vou mais falar de contínua. Quem será o erro aqui no problema 1? Será o valor 1 menos, né, o valor 1 menos o ótimo 1 dividido pelo ótimo 1, já que é um problema de minimização. Esse valor 1 sobre o ótimo 1 é
isso aqui dará a razão de aproximação. Ótimo sobre ótimo dá menos 1, esse menos 1 aqui. Esse vai dar exatamente o valor 2 menos ótimo 2, porque é valor 2 menos 4, menos ótimo 2 menos 4 cancela, ótimo 2 menos 4. Esse valor aqui é o erro no segundo problema, e fica o ótimo sobre ótimo menos 4. Como esse número não pode ser 4, 4 menos 4 daria 0, né? Isso aqui é pelo menos 5, 5 sobre 1 dá 5. O fator multiplicativo aqui do erro no segundo problema é 5. Dá uma redução a P. Ok? Perfeito. Então, nós concluímos, como esse problema é log APX difícil, set cover, então, esse problema do dominante duplo, ele também é log APX difícil, mesmo em grafos bipartidos. Então, por isso que a gente complicou um pouco essa redução, para obter um resultado um pouco mais forte para grafos bipartidos. Ok? Perfeito. Então, vamos concluir a aula aqui. Na próxima aula, vamos falar da redução linear, que é uma redução que vai nos ajudar a obter o resultado da redução AP. Às vezes, para obter um resultado direto da redução AP é um pouco mais difícil. Vamos tentar primeiro obter uma redução linear, que é uma redução mais tradicional e muito trabalhada. E com um resultado a mais no problema 1, nós conseguimos chegar à conclusão que mais nos interessa, que é que um problema se reduz a outro na redução AP. Como falei, a redução que mais nos interessa no momento. Perfeito? É isso.